Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos e filhas da Divina Misericórdia, hoje, antes de iniciar o nosso terço, eu quero compartilhar com vocês alguns trechos da Sagrada Escritura, um trecho do Magistério da Igreja e alguns trechos do Diário de Santa Faustina, que são os trechos norteadores da criação, da vivência, da divulgação, do trabalho do apostolado de Jesus misericordioso que nós criamos como uma resposta à necessidade de uma nova evangelização nesses tempos de pandemia, como uma resposta à necessidade do povo de Deus de buscar a ação e a graça da Divina Misericórdia. O primeiro texto é um texto do livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 9, versículo de 38 a 41. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 41. Naquele tempo, disse João a Jesus: Mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo, pois afinal ele não era um dos nossos. Respondeu-lhe Jesus: não o impeçais. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós é a nosso favor. Com toda a certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo d'água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. O segundo trecho, que é também da Sagrada Escritura e é um trecho norteador da nossa vida, da nossa missão como apostolado de Jesus misericordioso, é o seguinte: primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 15. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensões entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer, pois, a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós tem dito: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. É verdade, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Esses dois trechos da Sagrada Escritura são trechos que devem nortear todo o caminho da nossa vida de apostolado de Jesus misericordioso. Porque quando Jesus apareceu a Santa Faustina,
Quando Jesus trouxe a mensagem da Divina Misericórdia a Santa Faustina, uma mensagem que está escrita aqui no Diário de Santa Faustina, e eu salvei aqui os números que nos importam nesse momento, que são o número 1588, que fala assim: hoje estou enviando-te a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a sofrida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-a ao meu misericordiosíssimo coração. Antes do dia da justiça, estou enviando o dia da misericórdia. E no número 1520, Jesus diz assim: abri o meu coração como fonte viva de misericórdia, que dela tirem vida todas as almas que se aproximem desse mar de misericórdia com grande confiança. Os pecadores alcançarão justificação e os justos serão confirmados no bem. Esse é o nosso grande objetivo, de levar a todos indistintamente, de acordo com o plano e com o projeto de Jesus, de acordo com as palavras do próprio Jesus no Evangelho, que são revelação universal para todos nós, de acordo com as palavras do próprio Jesus no Diário de Santa Faustina, que é uma revelação particular a Santa Faustina e que depois foi estendida a toda a igreja, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, a primeira das comunidades cristãs, uma das primeiras comunidades cristãs, levar a palavra e a misericórdia de Jesus a todos, indistintamente. O Sagrado Concílio Vaticano II emitiu um decreto chamado Unitatis Redintegratio. Esse decreto, ele teve apenas 10 votos contra no Concílio Vaticano II. Ele teve 2.137 votos favoráveis e 10 votos contrários a esse decreto. O início desse decreto, ele diz assim: a natureza do movimento ecumênico, promover a restauração da unidade entre todos os cristãos, é um dos principais propósitos do Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II, pois Cristo Senhor fundou uma só e única igreja. Todavia, são numerosas as comunhões cristãs que se apresentam aos homens como a verdadeira herança de Jesus Cristo. Todos, na verdade, se professam discípulos do Senhor, mas têm pareceres diversos e caminham por rumos diferentes, como se o próprio Cristo estivesse dividido. Essa divisão, porém, contradiz abertamente a vontade de Cristo e é escândalo para o mundo, como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda criatura. O Senhor dos séculos, porém, prossegue sábia e pacientemente o plano de sua graça em favor de nós pecadores. Começou ultimamente a infundir de modo mais abundante nos cristãos separados entre si a compunção de coração e o desejo de união. Por toda parte, muitos homens sentiram o impulso dessa graça. Também surgiu entre os nossos irmãos separados, por moção da graça do Espírito Santo, um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele os que invocam Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em assembleia. Bem, amados irmãos e irmãs, de tudo isso que eu disse para vocês e do decreto Unitatis Redintegratio, surgiram algumas comunidades cristãs, comunidades
que buscam viver a unidade da fé e testemunhar a ação da divina misericórdia, não só em palavras, mas sobretudo em atos de vivência, de oração, de comunhão, em atos que fazem acontecer aqui nessa terra os milagres de Jesus misericordioso. São elas a comunidade Taizé, a comunidade Rosário Místico, a comunidade Bós, a comunidade Koinônia e tantas outras comunidades. Seguindo este lastro, seguindo esse objetivo, surge no nosso coração o desejo de união com todos. E buscamos então estabelecer a comunidade que nós temos formado diariamente de oração e de vida, que é o apostolado de Jesus misericordioso, onde nós podemos nos unir diante de Jesus misericordioso, que vem derramar sobre nós a ação e a graça da sua divina misericórdia através da moção do Espírito Santo. Uma comunidade que jamais fará acepção de qualquer tipo de pessoa, seja ela de qual denominação cristã for. Sejam católicos romanos, católicos ortodoxos, católicos anglicanos brasileiros, sejam cristãos protestantes, sejam cristãos protestantes tradicionais, sejam cristãos protestantes neopentecostais. O que nos importa é que estejamos unidos em um só coração, em uma só alma, em uma só fé, testemunhando a ação de Jesus misericordioso, como Ele mesmo nos disse no Diário de Santa Faustina: hoje estou enviando-te a toda a humanidade com a minha misericórdia. Este quadro foi revelado por Jesus a Santa Faustina como a última tábua de salvação a toda a humanidade. Portanto, sejamos um, busquemos a unidade. O que nos une, as nossas semelhanças são infinitamente maiores que as nossas diferenças. Os tempos são outros e exigem de nós avançar cada vez mais para águas mais profundas no testemunho do Evangelho de Cristo, que é libertador, que não aprisiona e que nos faz a todos irmãos e irmãs, filhos de um mesmo Pai, que buscam a ação e a graça de Jesus misericordioso. Sejamos um, meus filhos, hoje, amanhã, sempre e até o céu. E sejam é o que eu quero mais. Que sejam é o que eu quero mais. O meu amor é que forma capazes, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum. Se amem mais, o meu Espírito é quem age e faz. O Espírito de Deus é quem age em nós, é que nos torna um, filhos e filhas da divina misericórdia. Vinde, Espírito Santo, aos nossos corações. Uni todos os cristãos espalhados sobre a face da terra. Que nós possamos testemunhar a ação da Tua misericórdia em nossa vida.
Que a unidade dos cristãos seja o maior e mais forte testemunho da ação da tua misericórdia. Sem medo algum, Se amem mais, sem medo algum. Se amem mais, o meu espírito é que os age e faz. É o Espírito Santo de Deus que age em nós, que nos torna um com Ele, unidos pela comunhão dos santos, filhos e filhas da divina misericórdia. Sejam todos bem-vindos.